Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Olha, gente, o que está mais circulando na internet, nos canais, é a questão do livro de Barack Obama, que escreveu um livro, agora lançou, depois da vitória do Joe Biden, lança esse livro internacionalmente. As pessoas estão comentando, principalmente a parte que ele comentou sobre o Lula. Ele disse mais ou menos assim: o Lula se apresentou como uma pessoa muito bacana, muito legal, no Salão Oval, senhor grisalho e tal, líder sindical, havia sido preso pela ditadura militar e que levou o Brasil a patamares econômicos melhores, que a classe média subiu, que a pobreza diminuiu, enfim, elogiou Lula na questão econômica, elogiou Lula sobre os planos econômicos, mas falou que o escrúpulo de Lula, de acordo com o que chegava para ele, era comparado aos políticos do chamado Tammany Hall. É uma espécie de corrupção que houve no século XIX nos Estados Unidos e Nova York. Enfim, depois de uma outra escrita, ele escreve também sobre o Vladimir Putin e dá a mesma comparação que fez ao Lula. Só que ali ele estreita mais a explicação, dizendo que esse tipo de gente aceitava suborno, deixava rolar, era corrupto, etc, etc. Ali você percebe que quando ele coloca o Lula no patamar parecido com o Vladimir Putin, ele está dizendo que o Lula, as mensagens que ele recebia, as questões, é que não tinha escrúpulo e era corrupto. E diz que havia um escândalo, não é, que ele já sabia lá de bilhões e tal. Isso aí, todo mundo pegou e começou a comentar, dizendo que o Barack Obama cortou o Lula, detonou o Lula e estava dizendo que o Lula é corrupto. Enfim, eu vejo de duas maneiras essa situação, principalmente agora que o Pedro Bial, da Rede Globo, fez uma entrevista com o Barack Obama e perguntou: Obama, o Lula ainda é o cara? E aí o Barack Obama rodeou, não falou direito, disse que é preciso reconhecer os presidentes, a sua história, papapá, mas não disse de verdade se acreditava que o Lula ainda era o cara. Barack Obama também comenta da visita dele ao Palácio do Planalto, quando Dilma Rousseff era presidente da República, e também disse que ali, dentro do Palácio do Planalto, foi que autorizou a guerra contra a Líbia. Mas enfim, essa situação toda, a gente sabe que o Barack Obama também visitou com a família dele o Rio de Janeiro, acenou para a população, fez aquele coisa tal. Agora, logo que Joe Biden vence as eleições nos Estados Unidos, uma eleição muito conturbada, principalmente pelo Donald Trump, ele escolhe lançar um livro, e aí todo mundo falando. Eu achei interessante o fato de cada canal se situar de uma maneira diferente. Os canais de esquerda falam sobre o óbvio, que é o Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos. Antes de ser negro, antes de ser uma pessoa bacana, antes de ser eu diria assim, aquela pessoa, aquela personagem que as pessoas gostam de ver, ele é americano. E os americanos, na citação do próprio Lula, pensam neles em primeiro lugar, neles em segundo, neles em terceiro, neles em quarto, e se tiver, vão pensar neles sempre. A mudança de Joe Biden, de Trump para Joe Biden mudou-se de um partido radical para um partido normal. Só que o partido normal nos Estados Unidos é a coisa que manda ver. É a coisa que também propaga guerra, é aquela também que faz espionagem, é aquela que é nacionalista, é aquela que faz tudo para derrubar governos que estão crescendo. A gente precisa entender que os Estados Unidos os Estados Unidos do mesmo jeito, sendo com republicanos ou democratas, sendo com Bill Clinton ou George Bush. Eles praticam essa dinâmica há muito tempo. Desde quando essa pujança americana surgiu, essa economia grandiosa, é que eles fazem isso. Eles enterram o sonho de países que estão querendo alcançar patamares econômicos,
eles enterram países que querem se libertar da influência americana, eles enterram sonhos, como aconteceu com Cuba. As pessoas dizem, vai para Cuba, mas não entende que Cuba está do jeito que está, e só não está melhor, porque tem educação boníssima, excelentíssima, só não está melhor porque os Estados Unidos restringem a economia de Cuba, colocam um bloqueio internacional com Cuba. Então eles fazem isso com países que estão querendo sair do eixo de domínio deles. Eles fazem isso, eles bloqueiam economicamente, não deixam o país crescer e depois colocam a culpa naquele país, dizendo, ó, tá vendo como é que é? Se tivesse do meu lado não seria. Fizeram isso com Cuba, fizeram isso com a Venezuela, fazem isso com o Irã. Eles fazem isso. Então não deixam o país crescer, obrigam outros países a não fazer comércio com aquele país, dificultam a vida econômica, enfim, eles são um inferno na vida de países que querem crescer. E foram um inferno no Brasil também. O Brasil, quando descobriu a questão do pré-sal, do petróleo, começou a sacanagem total. E a gente sabe que foi com Barack Obama que o escândalo dos grampos, da espionagem americana foi colocada em voga. Todo mundo soube. O Edward Snowden, que estava lá dentro da NSA, do Serviço de Segurança americano, colocou para o mundo que os Estados Unidos espionavam os seus aliados, espionou, por exemplo, o Brasil. Tanto é que a presidente Dilma Rousseff, na época, cancelou o almoço com Barack Obama e recebeu uma desculpa de Joe Biden, que era vice de Obama e que agora foi eleito presidente dos Estados Unidos. Eu acho incrível a noção de que a gente sente. Os Estados Unidos estão por eles. Eles sempre vão fazer por eles. Então tudo aquilo que dificultar a vida americana, a economia americana, e dificultar os seus laços, os seus sustentáculos, os seus tentáculos como povo, eles vão minar. Então foi isso que aconteceu com o presidente Lula e com a presidente Dilma. Eles estavam querendo crescer demais o Brasil. O Brasil estava crescendo demais e isso não é interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não quer concorrente, os Estados Unidos quer compradores. É isso que importa para eles. Sendo interessante para os Estados Unidos, é positivo, eles fazem, eles vão lá. Eles sempre culpam a corrupção em outros países. É corrupto Vladimir Putin, é corrupto quando era presidente o Ahmadinejad, é corrupto o Maduro, é corrupto o Evo Morales, é corrupto todos os outros que não se alinham a ele. Todos aqueles que não se alinham aos Estados Unidos ou que não são lambibotas dos Estados Unidos, não são subalternos a ele, são do mal, são pilantras, são corruptos. É essa a visão que eles têm. Eles não roubam, eles destroem, não é? Eles são desse tipo, eles fazem as coisas, mas para eles tudo está bom. Utilizam o serviço secreto americano para espionar, utilizam a CIA para espionar, para fazer guerra e para matar milhões de pessoas. Foi o que fizeram no tempo do George Bush, foi o que fizeram no tempo do Bill Clinton, foi o que fizeram no tempo do Obama, o que fizeram no tempo do Trump e o que farão no tempo do Biden. É assim a política americana. Eles são eles, o resto é resto. Presidente que fica com os Estados Unidos, no sentido que eles são meus amigos, eles são bonzinhos, ou lambe-botas, é um grande imbecil. O Bolsonaro não passa de um grande imbecil. Aliás, o Bial perguntou para o Obama o que ele achava do Bolsonaro. Ele disse que não podia ser comentários de alguém que ele não conhecia, mas que a política americana ia dar uma chance para o Bolsonaro rever essas situações de meio ambiente e tal. A gente sabe que eles não estão nem aí para essa situação. E o importante é que eles estejam lucrando com o Brasil, sendo o Bolsonaro, o Lula, a Dilma, para eles tanto faz. Estando lucrando, eles vão sempre levar adiante e dizer que aquele cara é o cara. Agora, se não está lucrando, se o outro país está crescendo mais do que ele, eles veem como concorrente e não como amizade. O Bolsonaro é apenas um imbecil que acha que o presidente dos Estados Unidos é amigo dele. O presidente dos Estados Unidos é presidente dos Estados Unidos. Aliás, eu estava vendo, mandaram para mim um comentário, por exemplo, da Jovem Pan sobre esse assunto. Eu disse, pelo amor de Deus, vocês querem ver assunto da Jovem Pan sobre isso? A Jovem Pan é um bando desqualificado, que não entende de política, o que eles entendem é da ideologia deles. Então eles atacam, eles falam. Aliás, eles falaram 3 coisas esdrúxulas lá na Jovem Pan.
E quem assiste Jovem Pan fica contaminado por essas ideias. Uma que um disse o seguinte: olha, o Barack Obama abriu os olhos e viu que o Lula era corrupto mesmo, etc, etc. Bem, o Obama não é uma pessoa mais idônea para falar, é suspeito para falar, já que foi no governo dele que estava sendo espionagem do governo americano e que eles estão querendo prender o Edward Snowden, que colocou a boca no trombone até hoje. E o Obamacare teve escândalos de corrupção lá nos Estados Unidos também. Só que lá, diferente daqui, eles não ficam calados quanto a isso. Aqui não, a gente bate o pau, senta a lenha e fala mesmo. A situação aí ele falou que está abrindo os olhos, e eles sempre falam do Lula, não como ex-presidente, como ex-presidiário, eles gostam de falar isso. Eu quero ver o que eles vão falar do Flávio Bolsonaro, se ainda vão comentar, assim que ele for preso, e Deus é pai e não é padrasto, se eles vão comentar sobre o Flávio Bolsonaro desse jeito também. Ou seja, só de eles falarem ex-presidiário, não ex-presidente Lula, a gente já sabe do que são capazes, do que tratam. Outra coisa que disseram que o Joe Biden não venceu. São negacionistas, tanto que o Joe Biden não venceu e falam sobre o coronavírus como se fosse uma invenção comunista também. Eles propagam isso, essa é a rádio de serviço para a população brasileira. E aí um dos caras falou, porque o Obama é apenas um personagem e tal, porque depois que eles saem da presidência dos Estados Unidos não podem se candidatar mais a nada. Olha a grande imbecilidade, não sabe, não entende. Eles podem se candidatar sim, se quiserem. É a mesma coisa que no Brasil. Só que lá a tradição é que eles não se candidatam, mas não há nenhum empecilho jurídico que faça. Aí o outro imbecil disse que a eleição dos Estados Unidos não está vencida porque está sob júdice. Sob júdice. Gente, sabe o que é sob júdice? Não. A eleição americana só pode estar sob júdice se a Suprema Corte assim decidir. Não que recontagem aquele cantinho naquele outro. Aliás, a gente sabe que as eleições americanas já estão para lá. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que, deixando de lado a Jovem Clã, que a gente sabe que viu Jovem Pan, assistiu essa rádio, a mesma coisa você está vendo porta-voz do governo Bolsonaro. Jovem Pan, Rede Record, SBT, principalmente a Rede Record e a Jovem Pan, gente, só assiste quem ama o Bolsonaro, quem grita nele pro Bolsonaro. Agora, essa situação das urnas eletrônicas, eu vi um vídeo que está se espalhando na internet dizendo que um caminhão foi encontrado com gente de camisa amarela, no lugar falando de tal, e que estavam transportando urnas eletrônicas. Aí um tal de deputado que é sargento militar, sei lá, está falando que as urnas foram fraudadas, etc. E a única coisa que ele não mostra é as urnas. Ele mostra o caminhão, fala, mostra um monte de gente, mas não mostra as urnas. Muito cuidado com essa prática de dizer que as urnas são fraudadas, enfim. A Jovem Pan e outros canais deveriam pedir para o Bolsonaro renunciar, já que as urnas eletrônicas foi que o elegeram. Se as urnas eletrônicas são fraudadas, logo o Haddad foi eleito, não o Bolsonaro. E frauda a eleição quem está no poder, não quem está fora do poder. Então você precisa ter muito cuidado com esses vídeos, com essas coisas que andam por aí, viu? Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Abraço, a gente volta mais tarde.